Nós estamos iniciando o Papo do Bem, um programa que eu tenho certeza vai ser muito especial, com a presença do nosso Dr. André Moreira, médico, um dos responsáveis pelo trabalho que se faz lá fora, Médicos Sem Fronteiras, escritor... Fraternidade Sem Fronteiras. Fraternidade Sem Fronteiras. Sem Fronteiras. É um escritor, palestrante, estudiosíssimo da doutrina e do Evangelho. Eu quero agradecer, viu, Andrei, pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. E vamos aproveitar a sua estada para trazer para nós novos conhecimentos a respeito desse novo livro que você escreveu, Sim. Falando da formação da personalidade em função de muitas coisas que acontecem na infância. Fala para nós. Exatamente. Bom, primeiro é sempre um prazer estar aqui com vocês, né, com os amigos de Rio Preto. Na doutrina espírita a gente fala muito da reforma íntima, né? Mas a reforma íntima, se nós não aprofundarmos, ela pode ficar só na superfície. Só numa transformação de comportamento conduzida por uma contenção ou por uma imposição de tem que ser desse jeito ou tem que ser daquele outro. O que é muito comum às pessoas quando entram na doutrina espírita, na religião ou em qualquer campo da transformação. Me interessa sempre, Agnaldo, a gente aprofundar e compreender a estrutura da personalidade e como que as mudanças acontecem dentro da gente. E ao longo de mais de 20 anos trabalhando na prática clínica, eu sempre fiquei muito, e também no centro espírita, sempre fiquei muito interessado em compreender por que pessoas que às vezes tinham a condição, a instrução, o conhecimento para poder fazer grandes voos ou grandes passos, ficavam fixadas. Fixadas numa dor, fixadas num comportamento, fixadas numa necessidade qualquer. E a partir daí comecei a estudar as feridas infantis da nossa personalidade. Porque na doutrina espírita a gente fala muito do passado, do que a gente traz do passado, do que a gente é, daquilo que a gente constrói. E é uma grande verdade, sabemos disso. No entanto, quando voltamos à reencarnação, nós somos vasos moldáveis, barros moldáveis, né? Estamos ali sensíveis à mão do oleiro. E aquela influência e força que nos molda durante os períodos mais tenros e que está conectado à lei de causa e efeito na nossa vida, gera uma influência no nosso caráter e no nosso temperamento ao longo de toda a vida. Então, reconhecer as feridas infantis e os efeitos que elas têm em nós é muito importante, exatamente para a gente poder perceber as defesas que nós desenvolvemos, as dores que ainda estão ativas na vida adulta, os efeitos nos padrões de comportamento e poder transformar. Então, em essência, foi esse o motivo e o mergulho que me levou a buscar essa temática, sabe? André, a neurociência tem falado muito da importância da vivência intraútero. Sim. E nos primeiro ano de vida, principalmente, que é fundamental na vida da criança, porque às vezes a gente não se dá conta que aquele serzinho está ali dentro do útero, ouvindo tudo, recebendo toda a vibração que emana da família, dos pais principalmente. E nos primeiros meses de vida, em que aquela criança às vezes é acolhida, ela é abraçada, ela é beijada, ou às vezes deixada com terceiros para tomar conta, isso tem uma influência muito grande nesses primeiros meses na vida personalística, não tem? Tem, porque o espírito está ali absorvendo já tudo que a mãe transmite de forma muito particular e também que o ambiente transmite. E aquilo que vai viver depois do nascimento vai marcar como imprints emocionais, psicológicos e afetivos. As feridas, elas não se formam apenas daquelas circunstâncias violentas, agressivas e que a gente tende a chamar de traumáticas. Elas se formam nos microtraumatismos, elas se formam nos contextos, na presença ou ausência de afeto, na presença ou ausência de cuidado, no distanciamento da mãe, no distanciamento do pai, na presença de violência no ambiente domiciliar, de briga dos pais, de conflitos, de separações, de tal forma que não sobra ninguém. Todos nós temos
Problema uma marca lá de trás, né? que veio exatamente desse contexto e dessa história. E diante dessas feridas, nós desenvolvemos defesas. As defesas que eu resumo no livro como defesas de contração e defesas de expansão. Na contração a gente inibe potências e na expansão a gente hipertrofia. Na inibição, por exemplo, vai a timidez, vai o recolher-se, vai a evitação, vai o desejo de não envolvimento, vai o medo e tantas outras coisas. Na expansão, o controle, a arrogância, o orgulho, a agressividade, né? E isso vai ficar ativo a vida inteira porque vai moldar os padrões afetivos que nós vamos reproduzir, não só daqueles que nós presenciamos, mas também a partir destas defesas. E aí vai você resolver isso, precisa fazer entre aspas, uma autoanálise, não é? E é aí que eu disse que eu acho muito curioso quando a gente fica só na superfície da reforma íntima, dizendo eu não posso ser assim, ou é errado ser desse jeito, ou então eu tenho que ser de outra maneira, sem fazer um mergulho que seja de expansão da consciência, de que seja acolhedor e transformador. Dentro do adulto que nós somos, existe uma criança viva, ativa e muitas vezes no comando das relações, sem que a gente se dê conta. E se não tiver essa percepção, essa criança faz muita coisa errada, não é? Faz e cria e gera problemas graves. E você sabe qual que é o padrão? O padrão é que a gente fique ao longo da vida buscando relacionamentos que confirmem aquela nossa ferida infantil. Então, se eu fui, por exemplo, abandonado, ou se eu me senti abandonado, e desenvolvo, por exemplo, uma defesa de evitação de relacionamentos para não ser novamente abandonado, ou de controle para tentar controlar todos os fatores, eu vou novamente repetir o abandono, porque na evitação eu vou me auto-isolar. E no controle eu vou espremer que vai sair pelo dedo e eu termino sozinho. Então, no fundo, nós temos aquilo que em psicologia é chamado de compulsão à repetição. E aí as pessoas, não se dando conta disso, elas dizem assim, eu tenho dedo podre para relacionamento. É meu karma ficar sozinho. Eu tenho uma dívida do passado. Não tem casamento programado para mim nessa encarnação. Para mim nada dá certo. Para mim nada dá certo. Não, às vezes é só o padrão de compulsão, de repetição da ferida inconsciente que está automaticamente acontecendo. E ele vai acontecendo porque os padrões afetivos que a gente desenvolve, construídos a partir deles, ficam ativos. E nós vamos atraindo as circunstâncias e as pessoas que estão em sintonia com aquilo. Daí essa autoanálise, esse mergulho interior libertador é o que vai permitir que eu reconheça que dor eu trago, que defesa eu desenvolvi, que padrão afetivo, que proposta afetiva eu faço para o mundo. Né? Às vezes a proposta afetiva que eu faço é eu não me amo, mas estou disponível para todos. Então é a proposta da carência, a proposta de ser servil, por exemplo, e aí dá tudo para todos, mas para si mesmo não dá. E o outro tem que ser alguém que não só tolere o excesso do que recebe, mas também alguém que supra a falta do afeto que eu não me dou. E quando não recebe, se sente abandonado, largado, rejeitado. Mais uma vez. E repete a ferida infantil. Ciclo. Até que essa pessoa perceba que ela precisa colocar um freio nesse impulso que é consequência do trauma infantil, de ter que se sentir amado, servindo sem limites, sem poder colocar limites, sem poder ver as circunstâncias, sem respeitar o outro, no que o outro dá conta ou não dá conta, e sem respeitar a si mesmo, né? Partindo dessa premissa, né, que seria muito bom a gente ter um lar equilibrado, né, uma educação religiosa, ter uma visão mais alargada da necessidade de um bom relacionamento. Quando a gente não tem isso, nós temos que buscar alguma coisa que vai dar uma contemporizada na situação. Nem todo mundo, principalmente as pessoas de periferia que são limitadas socioeconomicamente, como é que poderia estar trabalhando essas criaturas com essas problemáticas e que muitas das vezes somente tendo essa consciência e buscando uma ajuda pode resolver? Como é que fica isso no nosso mundo que nós estamos vivendo? Acho que a gente tem que incentivar a percepção da necessidade de desenvolver aquilo que é o remédio para todas as feridas, que é o que nós chamamos de autocompaixão, que é diferente de dó. As pessoas confundem compaixão com dó, com piedade. Diferente.
né? Totalmente. Ter dó, você olha para o vazio, você perde força. Autocompaixão é um compromisso amoroso consigo mesmo, na qual você vai estar observando quais são as suas necessidades e buscando atender a elas amorosamente. Mesmo que não tenha consciência de quais são as feridas e quais são as questões, a autocompaixão é remédio para todas elas. Que bacana. Porque quem foi abandonado ou se sentiu abandonado, vai precisar hoje ter presença amorosa para si mesmo. Quem se sentiu rejeitado vai precisar acolher a si mesmo com amor. Quem se sentiu violentado ou abusado vai precisar ser respeitoso e afetuoso consigo. Quem foi injustiçado vai precisar ser justo consigo mesmo. E quem foi traído vai precisar ser fiel a si mesmo. Então, mesmo que eu não perceba com clareza essa dinâmica interior, eu posso perceber que esses elementos, que na verdade é evangelho vivo na nossa vida, eles são a medicação que a gente precisa. Então, desenvolvimento de autocompaixão, de compromisso amoroso conosco mesmo, conforme o evangelho sinaliza, ele é a medicação que a gente precisa enquanto a gente vai alargando essa percepção. Se eu não me abandono, se eu estou presente para mim, eu diminuo a demanda do que o outro preenche esse vazio. Se eu me acolho e me aceito como sou, eu diminuo a projeção de expectativa e de poder que eu dou para o outro e que eu espero que fale do meu valor. Se eu me acolho com carinho, eu corto o ciclo de maus tratos que lá atrás eu aprendi a vivenciar. Se eu sou justo comigo, então eu não me permito repetir aquelas mesmas circunstâncias que me ferem, que eu já conheço ou aprendi. Então esse desenvolvimento amoroso, ele faz esse movimento. Andrei, o John Lee, ele definiu o amor como 4.000 definições, né? Então, o amor é extremamente adjetivado, né? E tem milhões de maneiras de você falar assim, o amor é isso e aquilo. Mas eu sempre pensei numa definição mais didática, que o amor é quando você compreende, valoriza e respeita, né? Sim. Então, por exemplo, se você tem que amar a Deus e o próximo, você tem que começar por amar-se, né? Então, aí daí vem encaixar nessa proposta sua, você começar a se compreender, né? Como espírito reencarnado, trazendo uma bagagem, Sim. Às vezes num meio compatível com a nossa necessidade, se valorizar dentro desse contexto como um espírito que tem uma paternidade divina, que tem um mentor espiritual responsável por si, e ademais se respeitar como um ser da criação divina que deve ter o seu espaço e deve buscar esse espaço para ele poder se equilibrar. Então, dentro dessa definição, eu acho que encaixa bem esse amor a si dentro dessa forma para você poder amanhã amar o próximo. Você não acha? Eu acho perfeitamente. A angústia da gente amar o outro sem desenvolver amor por si mesmo faz, na verdade, com que a gente tenha projeções dessas feridas ao invés de vivenciar o que a gente gostaria que fosse. Porque então vai carência no lugar de amor, vai controle no lugar de cobrança. Amor, vai cobrança, vai uma série de coisas que são os conflitos existenciais que a gente vive, né? Você tem toda a razão, quando a gente volta pra gente esses princípios de respeito, de valor, de consideração, de dignidade, que é o princípio da dignidade do ser humano, então a transformação acontece. E o que eu vejo que é mais definidor nesse processo, Aguinaldo, é que a gente tome a decisão de ser amorosos conosco mesmo. É incrível a teimosia que nós temos em ficar sob aquele ciclo que nos feriu, repetindo as falas negativas, as imagens negativas de nós mesmos, as crenças negativas, mas chega uma hora que a gente precisa cortar. A expectativa infantil dentro da gente é que vai aparecer um outro que faça isso. Um marido, uma esposa, um filho, o pastor, o padre, o médium da casa espírita, o espírito, que de repente vai tirar da gente aquele impulso. Mas é só o princípio amoroso de autorrespeito e dignidade pessoal que faz verdadeiramente esse corte. Por isso eu considero isso uma etapa essencial do processo da transformação íntima e da reforma interior. A imagem que eu tenho para isso é a seguinte: quando nós somos criança, igual os passarinhos que vivem no ninho,
a gente tem que receber o que os pais trazem e botam na boca. Porque ali... Se não põe, morre. Se não põe, morre, e nós não temos chance de escolher o alimento. O que eles conseguem selecionar, né? Então o que eles trazem para nós como as ideias, as crenças, os hábitos, os padrões, tudo aquilo a gente engole. Mas depois que a gente sai do ninho, a gente não volta para o ninho dos pais. Nem fica esperando que eles venham fazer um para nós. Na vida adulta, o passarinho constrói um ninho com o próprio bico. Faz com o próprio movimento. Aprende a construir segurança, aconchego, afeto e o espaço onde a vida vai ser nutrida e onde ela vai ser desenvolvida. Então esse compromisso amoroso conosco é esse comprometimento de construir o nosso próprio ninho. Em vez de esperar, sabe, que ele venha de fora ou que ele seja dado de uma determinada maneira. E isso é um processo, né? É um processo. Dentro desse aspecto da nossa autotransformação, tem 5 elementos fundamentais, né? Que o primeiro é você perceber que você tem uma falha. Uhum. Segundo, a gente precisa aceitar que tem a falha, né? Porque às vezes a pessoa fica arrumando uma desculpa. Não, mas não é bem assim, afinal de contas é porque eu fui criado desse... Quer dizer, a pessoa não aceita a falha que tem. Terceiro elemento seria a gente refletir, né? O que eu posso fazer para eu mudar? Que caminhos eu devo tomar, que diretriz eu devo assumir? O quarto elemento é a decisão que você fez referência. Decidir, não, eu quero mudar porque eu percebi que por aí não vai dar certo. E o último elemento é a ação. Eu acho que entre a decisão e a ação existe um hiato muito grande, porque às vezes a pessoa decide, mas não age, não é? E isso faz com que a criatura seja sempre, nasci assim, vou morrer assim. O que pode fazer? Para mim, solução é um bloco de 3 movimentos: percepção, mais decisão, mais atitude, que é o que você está descrevendo. Ótimo. Se ficar só na percepção, eu sei descrever muito bem meu sofrimento, mas não muda. Se eu decidir, mas aquilo não se converter em ação, não tem movimento. Então a percepção precisa virar decisão. Tem mas é processual, né? E é isso que é muito interessante. Tem uma poesia que o Songyal Rinpoche colocou no livro tibetano do Viver e do Morrer, que não é dele não, mas que traduz muito bem isso. Chama-se Autotransformação em 5 capítulos. E diz assim: capítulo 1. Ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Caio nele. Estou perdido, não é minha culpa. Leva um tempão para sair. Capítulo 2. Ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Caio nele. É minha culpa. Ainda assim, leva um tempão para sair. Capítulo 3. Ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Caio nele. É um hábito. Sei onde estou. Leva um tempo, mas eu saio. Capítulo 4. Ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Dou a volta. Capítulo 5. Ando por outra rua. Ótimo. É muito legal, né? É muito semelhante aos 5 passos que você estava dizendo. Percepção, né? E mudar, refletir, porque senão vai ficar na mesmice, sempre a mesma coisa. E dentro desse contexto, é quando Jesus disse assim: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, né? Como é que fica? Porque o pessoal hoje, né, isso me preocupa um pouco. O pessoal está tão dissociado da religião. Eu acho que, lógico que nós não vamos colocar aqui a religião como uma salvação, como um rótulo libertador, né? Mas Jesus, né? Para conhecê-lo, para estudá-lo, para entendê-lo, como é que se faz dentro desse contexto de aprendizado e transformação? Eu acho que nós temos que compreender Jesus dentro da mensagem religiosa profunda, o religare da reconexão com o Criador. Né? Jesus, como diz Emmanuel, não é um ídolo a ser adorado, é uma verdade a ser vivida. Jesus não veio desejando que a gente o transformasse numa personalidade a ser exaltada, mas em uma referência de alguém que alcançou e que revelou a própria grandeza, né? Que é a grandeza divina que há dentro de cada um de nós. Então, se a gente olhar Jesus nessa perspectiva humana, um Jesus próximo, um Jesus amigo, um Jesus que experimentou essa caminhada, como o Espiritismo nos fala, esse Jesus fica mais próximo do nosso coração do que uma imagem idealizada e perfeita, né?
a postura do Cristo era de absoluta ausência de julgamento moral. Jesus não tinha julgamento moral, ele tinha uma análise ética sobre o ser humano. Ele observava a sintonia ou não com a lei de Deus, mas a postura dele era uma postura de acolhimento integral daquela dor afetiva e emocional. Então Jesus acolheu todas as feridas de todos os apóstolos, de todas as pessoas, né? Ele foi rígido e ele falou de forma mais ríspida contra as posturas dos vendilhões do templo ou daqueles que afrontavam... Comportamentos em desalinho, né? Isso, os comportamentos religiosos que afrontavam exatamente o cerne da mensagem da cultura judaica e da própria essência do que ele vinha a trazer. Mas com o ser humano, Jesus foi acolhimento, foi bondade, foi complacente. E depois ele vai escrever, o Humberto Campos vai escrever no livro Boa Nova uma fala que eu acho que cabe muito fielmente em Jesus, que Jesus vai dizer a Pedro: o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Era assim que Jesus olhava, né? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, né? Ele olhava para a fragilidade daquela... Que fragilidade é essa? Da criança, é a criança interior de nós. É a criança interior de nós, né? Na verdade, dentro de nós tem uma centelha divina que nos endereça para o Criador, né? Mas a gente se permite atitudes infelizes, mas nem sempre por maldade, né? Mas por ignorância, né? Exatamente. Por fragilidade, por não saber se conduzir. Por isso que imitar Jesus, de certa forma, acolhendo a fragilidade com amorosidade, com ausência de julgamento, mas com compromisso em sintonizarmos com a ética da lei divina, é o caminho que o Evangelho nos propõe, né? Isso é universal. Isso é universal. Não depende de religião. Não depende de religião, né? Porque inclusive é falado por outras religiões, por outros mestres, de outras maneiras, né? E as pessoas têm outros caminhos para elas poderem se identificar com isso, mas identificar-se com a lei divina não é uma escolha, é um impulso natural, é um destino. É o que nos resta, né? É uma fonte libertadora. No Livro dos Espíritos, pergunta 614, o Kardec vai exatamente perguntar isso, se a lei natural é uma lei divina. Sim, é a única responsável pela nossa felicidade, né? Às vezes a pessoa está procurando felicidade na mão do outro, na presença do outro, e a felicidade está dentro da gente, na medida que a gente alinha com essa proposta. Dentro desse programa que você vem fazendo de ajuda às pessoas, o que você mais tem incentivado essa criatura a fazer como uma forma expressiva, mais fácil de alinhar com essa segurança, com esse equilíbrio, com essa transformação? O que você mais tem enfatizado para essas pessoas? O auto-perdão, que é uma postura de autocompaixão e de compromisso consigo mesmo, de generosidade, de olhar-se com afeto e com um comprometimento. Acho que nós perdemos muito tempo no remorso. E o remorso é um ciclo de culpa, de vergonha, de autopunição desnecessário. Desnecessário porque ele está ligado a uma postura orgulhosa de autocobrança excessiva, que vem, em sua grande maioria, exatamente das nossas feridas. Nós aprendemos com as nossas feridas infantis a sentir vergonha, a sentir culpa, a sentirmos inadequados e vamos escondendo a nossa autenticidade. E assim, aquilo que é verdadeiro dentro de nós fica escondido e a gente fica naquilo que a gente chama da nossa personalidade atual, vivenciando esses aspectos depreciativos e autopunitivos. E quando a gente lida com um erro, com um equívoco, ou com o que a gente acha que foi um erro, um equívoco, a gente ativa muito fortemente essa autocrítica. O remorso ele pode ser transformado em arrependimento. O arrependimento é humilde. O arrependimento é em sintonia com a lei divina, porque o arrependimento olha e reconhece, sim, é minha responsabilidade, sim, eu fiz, ou sim, eu equivoquei, ou sim, eu não sabia, ou eu fiz uma escolha errada. Mas o arrependimento, ele sendo humilde e ligado a uma postura afetuosa consigo mesmo, ele ativa a reparação.
Ele ativa a reconstrução. Lógico. Inclusive, eu sempre falei que eu tenho um termo meio pejorativo, né? Ojeriza por sentimento de culpa, né? Sim. Porque quando você fala assim, mas eu errei, mas eu não poderia. Como? Você errou porque você é imperfeito, é ainda infantil, é ignorante, e errou, mas qual o problema? Não é? Você dá conta, que é o que você falou, do erro e procura não errar mais. Porque quando a pessoa diz assim, não, porque se eu tivesse feito isso, não é? O fulano não teria morrido, o fulano não teria passado por isso, e a pessoa assume uma culpa, né? Por alguma coisa que ela nem tem competência, nem condição, né? Orgulhosa e fantasiosa. Sim. Porque é a fantasia que a gente podia salvar o outro, né? Lógico. Então, por isso Mas veja que essas culpas, elas são resultado exatamente das nossas feridas. O que hoje os modernos estudos a respeito do trauma mostram, e as feridas infantis são entendidas hoje como traumas, é que diante do trauma, a gente prioriza o vínculo e inibe a autenticidade. Então, se a gente aprende que não falando é amado, que comportando como bonzinho é amado, que inibindo-se vai ser aceito, nós aprendemos a deixar aquilo que é o nosso natural de conexão, de vínculo e de espontaneidade vai se anulando, né? Guardado. E vamos assumindo comportamentos e responsabilidades que não são nossos, que são as culpas fantasiosas, as culpas imaginárias, né? Que vão lá daquelas fantasias infantis, que a gente podia mudar o destino de pai e mãe, que podia resolver aqueles conflitos que estavam dentro de casa, que podia fazer coisas, e aí, diante daquelas fantasias infantis, a gente depois cresce projetando outras fantasias no mundo. Por isso que é tão necessário a gente mergulhar e reconhecer para que a reforma possa acontecer realmente, né? Que não seja só dar uma pintura nova em parede mofada, mas que a gente possa realmente achar infiltração e fazer uma nova parede. Né? A gente precisa mergulhar profundo. Olha, eu quero agradecer muito a sua participação, sempre efusiva, muito lúcido, e nós temos que encerrar o programa convidando vocês para estarem conosco a semana que vem, no novo Papo do Bem. Grande abraço a todos, a minha gratidão a você. Eu que agradeço. E volte sempre à nossa terra para trazer essas informações tão salutares. Um abraço a todos.